Olá, queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília. Com muita alegria, com muito carinho que estamos aqui com vocês, trazendo o Espiritismo um pouquinho mais perto de cada um de nós, começando por mim, em primeiro lugar, e transmitindo aí para todos os encarnados e desencarnados que nos acompanham, seja no horário e no dia que for. Estamos reflexionando sobre o livro Ajuda-te e o Céu te Ajudará, uma psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Estamos hoje na lição número 39, Se dentro em pouco. Sem que disto faças um pensamento mórbido, convém que de quando em quando raciocines sobre a hipótese de tua desencarnação ocorrer de inesperado. Não te deixes surpreender pelo desenlace que, na maioria das vezes, chega para as criaturas na Terra sem aviso prévio. Não é sábio viver como quem jamais se prepara para o fenômeno natural da morte, que acomete a todos os seres. Se porventura, dentro em pouco, soasse para ti o momento da grande transformação, estarias preparado para facear a nova realidade a que inevitavelmente serias conduzido? Reflete no que mais lamentarias, se tal viesse a suceder-te ainda hoje, e sem demora, procura anular o que talvez te fosse motivo de peso sobre a consciência ou de tristeza ao coração. Infelizmente, todos os dias, milhares deixam o corpo estendido sobre o pó, sem que, no entanto, consigam sentir-se inteiramente livres em demanda a outros sítios da vida imortal. Aqui está nos falando sobre a morte física, que nós sabemos que é um estágio que todos passaremos. Joana de Ângeles nos fala muito assim, existe só uma fatalidade na vida, o resto tudo é transitório e pode ser mudado. A partir do momento que nós reencarnamos, que nós nascemos aqui na Terra, nós iremos algum dia desencarnar, deixar esse corpo aqui na Terra. E Joana também nos faz esse convite, esse mesmo convite de Irmão José, que é não de forma mórbida, ou seja, não de forma constante, de uma forma depressiva, pensarmos um pouco sobre a nossa desencarnação, porque ela vai acontecer. E como os antigos diziam, para morrer basta estar vivo. Não tem hora. Nós não sabemos. O natural é que o tempo passe e nós, vamos desencarnar só lá mais idosos. Mas sabemos que diariamente diversas pessoas em diversas idades deixam o corpo físico aqui na Terra. E o que é esse pensar sobre isso, meus queridos? É às vezes pensar se magoamos alguém, será que não é a hora? Estamos pensando, poxa, e se eu desencarnasse amanhã? O que é que ainda pesa na minha consciência? Tem coisas que não serão tão graves, mas tem coisas que podem nos incomodar. Então, se isso nos incomoda já agora, será que não é o caso da gente tentar deslindar esse nó, desfazer esse nó, enquanto ainda estamos encarnados, para que isso não atrapalhe o nosso processo de desligamento do corpo material? Divaldo Franco, nós sabemos que ele desencarnou aí há pouco mais de uma semana, e sabemos também que ele narrou para todos nós, por meio de uma palestra, que ele esteve internado num primeiro momento muito mal, e que ele quase desencarnou, e Joana de Ângeles lhe confidenciou que era para ter acontecido a sua morte física. E ele relata que, e os espíritos nos dizem, que no momento da desencarnação de qualquer um de nós passaremos a rever os nossos atos muito rapidamente, em segundos, toda a nossa vida, num relâmpago assim, num segundos, mas como o tempo é relativo, nós verificamos todos esses atos. E Divaldo relata que ele passou por esse momento de rever, todos esses atos, os principais atos, eu acredito que seja, das nossas vidas, e ele falou que atos que ele nem considerava que tinham sido
muito relevantes, atos ruins, e que aquilo teve um peso muito grande nesse momento que seria o da sua desencarnação, mas que ele não veio a desencarnar, ficou aí mais uns dias conosco. E isso, meus queridos, é relatado, os espíritos nos relatam em diversos livros, que acontece com todos nós. Então, se nós já fizermos esse exercício de irmos pensando um pouco, poxa, às vezes, né, um filho que está afastado, fazer uma ligação, um primo, um familiar que a gente gostaria de trocar uma palavra novamente, como não sabemos a hora que nós iremos desencarnar, o máximo que vai acontecer é, poxa, que bom que eu falei com essa pessoa, e que bom que eu não morri, né? Que ótimo, que foi uma oportunidade de se reaproximar, e quem sabe ali recomeçar a relação novamente, né? Às vezes temos um apego a um determinado bem terreno, começar a trabalhar, né, aquele desapego. Às vezes temos um apego a pessoas, tentar trabalhar no psicólogo esse apego que temos à pessoa, para que não nos atrapalhe o progresso, a continuada da nossa caminhada quando desencarnarmos e temos outras etapas. Então eu lembro de uma trabalhadora, uma médium que fez um trabalho grandioso numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, e essa médium, ela quando desencarnou, era uma médium com diversas potencialidades importantes de evidência, de audiência, audição, era médium muito desenvolvida, então era evidência, psicografia, a questão da audição, e teve muitos sacrifícios durante a sua vida, e fez muitas coisas boas, muito bem, naquela região. Quando ela desencarnou, passado alguns anos, ela retorna numa reunião mediúnica e explica que ela não conseguiu, em que pese, né, a sua caminhada ali, logo após a sua desencarnação, ela foi acolhida, tudo e tal, mas ela não conseguiu por 4 longos anos se aproximar dos seus filhos, porque ela tinha, né, como toda mãe, um amor muito grande, mas um apego, que é mais do que o amor, né, é algo ruim, o apego é algo negativo. Então toda vez que ela chegava perto dos filhos, ela se desequilibrava muito emocionalmente, então a espiritualidade não deixava ela se aproximar dos filhos, os filhos né, que ainda ficaram encarnados. E ela só depois de 4 anos teve equilíbrio suficiente para se aproximar dos filhos e conseguir, né, não se desequilibrar. Então, é isso, nós temos que nos trabalhar não de forma mórbida, como o irmão José nos fala aqui, mas de forma racional, pensando se alguma coisa pode nos impedir, se alguma coisa está ali, poxa, fica aquele azedinho assim no coração, a gente pode trabalhar isso. Quem sabe a gente consegue se desapegar, e quem sabe a gente consegue preparar um pouquinho melhor, nos prepararmos melhor para o nosso processo de desencarnação. Pensemos nisso agora, a partir de hoje, ou quem sabe, façamos isso agora, a partir de hoje. E é isso, meus amigos, até a próxima.